Boa noite, bem-vindo a todos. A ideia desse vídeo, então, é focar os dois textos de trabalho do nosso segundo encontro. Vocês têm aí na tela uma imagem de um encontro da Compós. Eu achei que seria interessante partir dessa imagem, porque ela representa esse fórum de debates que ocorre anualmente no campo da comunicação, se eu não me engano, há 30 anos. Essa é uma imagem do encontro realizado em Belém, em 2014, no GT de Epistemologia da Comunicação, justamente. Nessa imagem, a gente vê frontalmente o professor Braga e o professor Martino, que são os autores dos dois textos que a gente vai estar discutindo hoje. A gente tem também uma representação desse fórum, né, desse grupo de trabalho, porque muito dessa discussão de epistemologia da comunicação que temos passa por esse fórum, né? De certa maneira, os dois textos que a gente vai discutir hoje são textos representativos desse fórum, endereçados a esse fórum, que repercutem no interior desse fórum e que são eles próprios fruto também das discussões que ocorrem nesse espaço, principalmente, e que contribuem para amadurecer entre nós uma epistemologia da comunicação. Então, a gente não teria por que falar em ciência da comunicação sem que tivéssemos esse compromisso com a instauração desse debate sobre a comunicação no plano da epistemologia, tá? Então, essa imagem nos serve, assim, como uma ilustração deflagradora para o nosso debate de hoje, pessoal. E esse debate de hoje um debate que ainda não diz respeito às teorias em si. Não estamos ainda trabalhando dentro das teorias, examinando cada uma delas. Mas a gente vai fazer hoje, a partir desses dois textos, um debate que é um pouco mais amplo e que diz respeito à natureza do conhecimento comunicacional, né? Qual é a validade do conhecimento comunicacional enquanto conhecimento científico? A comunicação é uma ciência ou não? Com que características? Com que abrangência? Qual é o objeto de estudo dessa ciência? Como essa ciência se valida perante outras ciências circunvizinhas da mesma área das ciências sociais e humanas? Então, como entender essa cientificidade? Como é que ela ocorre para nós? Como é que essa cientificidade da comunicação está atravessada ou é determinada por outras questões de ordem extracientífica, né? Então, esses debates são os debates epistemológicos, são debates que, nesse sentido, antecedem ao debate das teorias. Esses debates preparam para os debates teóricos que a gente vai ver logo mais, que a gente vai ver na sequência do trabalho. Essas discussões epistemológicas eu já plantei no nosso encontro anterior, no primeiro dia de aula, e também no vídeo anterior sobre a aula 1. Né? Se vocês examinarem a segunda metade do vídeo, vocês encontrarão lá, uma série de considerações sobre o que seja epistemologia. Então, de algum modo, agora, em função desses dois textos, do Braga e do Martino, nós estaríamos recuperando, né, ou ampliando questões que nós já colocamos lá atrás e que são questões que nos dão uma base sobre o que é uma ciência, o que é um objeto científico, para que assim a gente possa, numa consequência mais natural e mais bem programada, vamos dizer assim, nos perguntarmos então sobre as teorias propriamente, tá? Eu trouxe para cá dois textos que são textos mais ou menos de uma mesma época. O que vocês estão vendo agora aí são as capas dos livros onde esses textos apareceram. O texto do Martino está nesse volume chamado Epistemologia da Comunicação, que, aliás, é um livro
que é organizado pela professora Maria Imaculata Lopes, e é também fruto de um dos seminários interprogramas no âmbito da Compós, né? Então, o texto do Martino é um capítulo desse livro. Esse livro foi publicado em 2003, reúne um conjunto de publicações de autores, não só do Brasil, mas principalmente do Brasil, todos dedicados, então, a esse tema e à elaboração dessa discussão, a sondar, né, o que seria aí uma epistemologia da comunicação. O texto do Braga é um texto um pouco anterior, se eu não me engano, ele é um texto do começo dos anos 2000, é um texto que já tem, então, quase 20 anos, é um texto de 2001, que é publicado nesse livro. Mais adiante, ele acaba aparecendo também numa revista eletrônica. A versão que vocês receberam é essa versão de 2011, né? Então, que é uma reescritura do texto, uma atualização do texto 10 anos depois de que ele saiu publicado, então, pela primeira vez nesse livro. Esses dois artigos são artigos, de certa forma, clássicos, eu poderia dizer assim, com clássicos entre aspas, porque eles são muito emblemáticos desse momento histórico do campo da comunicação entre nós, né? Então, eu mencionei no nosso primeiro dia de aula, lá no dia 11 de março, que os manuais de teorias da comunicação, os principais manuais, os mais conhecidos, começam a ser publicados mais ou menos na final dos anos 90, ali, na segunda metade dos anos 90. Ou seja, dito assim como teoria da comunicação, esses livros são relativamente recentes, né? A mesma coisa vale também para o debate epistemológico. Então, a gente tem o debate epistemológico aí que tem mais ou menos 25 anos entre nós, sendo feito assim, mais frontalmente, com uma dedicação mais frontal a esse, com um compromisso mais frontal com esse plano da discussão, com fazer o debate sobre a nossa área, mas nesse comprometimento, assim, né? Enquanto uma ciência, enquanto tendo que responder a cobranças assim e rigores exigidos aí nesse plano de fundamentação epistemológica da comunicação. Então, nesse sentido, os dois textos são textos clássicos, né? Recentes, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar que eles estão aí entre nós há mais ou menos, há um pouco menos de 20 anos, a gente pode dizer que são textos recentes. Não se dá para entender também como se esses textos, por terem 20 anos, estariam superados. Obviamente não. Muitas das questões que eles colocam, os dois textos, ainda hoje são questões pulsantes entre nós, debatidas entre nós, não totalmente resolvidas, obviamente, né? Claro que os autores, os dois autores, fizeram seus desdobramentos, seus avanços a partir daquilo que escreveram nesses dois artigos, mas não é que se perca o que eles agora dizem, né? Isso continua tendo validade para a gente pensar hoje os nossos processos de pesquisa, os nossos temas, as nossas questões, os nossos métodos e tudo mais, né? Então, apesar de serem textos que já têm aí mais ou menos 20 anos de idade, eles são textos que ainda nos ajudam a entender os processos de pesquisa, as práticas concretas de pesquisa que vivemos, assim. Pessoalmente, esses dois textos, para mim, foram textos muito importantes, né, na medida em que eles estavam ferventes, né, sendo mais discutidos e repercutidos, estavam repercutindo muito mais. Nesse momento, eu estava desenvolvendo o meu próprio trabalho de doutorado, assim, então os dois são textos que bateram muito fortemente no meu processo, na minha formação, né? Então, são textos que eu procurei estudar na época, assim, com muita atenção, e foram textos que limparam o terreno para mim, eu poderia dizer, que me ajudaram a enxergar melhor certas escolhas que eu precisaria fazer na minha pesquisa, ou certas dificuldades que estava tendo, que me ajudaram a ter maior clareza sobre o meu próprio trabalho. E eu acho que muito da pesquisa é isso, assim, que a gente consiga pensar-se a partir dessas leituras, que a gente consiga produzir com elas maior clareza sobre as nossas próprias práticas, né? Então, eu aproveito isso para soltar aqui um apelo para que vocês possam ler
esses textos e ouvir essa fala agora desse modo, assim, pensando em si mesmos, né? Que vocês possam fazer a leitura do Martino e do Braga e me ouvir agora pensando nos seus próprios processos de pesquisa, né? A partir disso que esses autores dizem sobre a natureza do objeto da comunicação, e eles dizem várias coisas, como vocês se apropriam disso? Que definição lhes serve mais, dentre todas essas definições aí, que eles podem estar dando, né? Que angulação que eles formulam e destacam que vocês conseguiriam materializar nos seus próprios projetos. O que se torna produtivo para vocês a partir dessas leituras, do ponto de vista, assim, problemas que eventualmente esses textos resolvem, nos seus casos particulares de pesquisa, ou então dúvidas que esses textos promovem para vocês, né? E dúvidas que possam funcionar positivamente, que possam produzir positivamente no trabalho, né? No sentido de produzir positivamente, que eu digo, melhores questões ou refinar questões e problemas de pesquisa que vocês já estejam, porventura, desenvolvendo aí, né? Então, esses textos, eles são clássicos, representativos da área de um período, ainda hoje são importantes desse ponto de vista, de que pavimentaram uma discussão nossa sobre comunicação. A gente tem até, inclusive, aqui, a gente poderia dizer que os textos fazem uma espécie de cartografia da pesquisa de comunicação no Brasil, na época. O texto do Martino, principalmente, remete a pesquisas concretas de diversos pesquisadores conhecidos da área na época e ainda hoje, né? Então, de certa maneira, eles estão também revolvendo, assim, né? Examinando, mapeando o estado da arte da pesquisa em comunicação no Brasil nesse período, na primeira metade dos anos 2000. Né? Então, eles servem também como esse registro de uma época, de um mapa da pesquisa em comunicação na época, pensando que a gente está lendo esses textos para justamente dimensionar um amadurecimento do campo, um amadurecimento do campo, tá? Outra coisa que vale a pena dizer, assim, eu referi um pouco ali ao âmbito da Compós, né? Os textos, de fato, estão endereçados à Compós, dialogam muito com esse espaço de trabalho. Então, eles são representativos, assim, desse fórum, né? E que é um fórum que tem uma particular importância no que diz respeito a esse processo, assim, de maturação do campo da comunicação no Brasil. Bom, entrando nos textos, um pouco mais diretamente, aí vocês têm as referências bibliográficas dos dois artigos de hoje. Eu gostaria de começar pelo texto do Martino, que tem, então, esse título, chamado As Epistemologias Contemporâneas e o Lugar da Comunicação. Né? Sempre que eu leio um texto com esse compromisso, assim, um texto teórico, os dois textos são relativamente extensos e relativamente densos. Acho que vocês se deram conta disso. E para lidar com essa extensão dos textos e com essa densidade também que os dois artigos têm, eu sempre recomendo, pessoal, atentarem para a estrutura do texto, para aquilo que o texto está fazendo, né? Para o modo como ele se organiza e o modo como ele se apresenta, assim, do ponto de vista das suas subdivisões internas, do ponto de vista do lugar de partida e do lugar de chegada, do ponto de vista das temáticas principais. Então, uma estratégia de leitura que eu costumo adotar é um pouco essa, assim, de fazer meio que, a princípio, uma espécie de scanner do texto, que é uma leitura um pouco mais formal do texto, da organização estrutural do texto, para aí, a partir disso, depreender melhor ou reconhecer melhor o conteúdo do texto propriamente. Tá? E, nesse sentido, eu diria que esse texto do Martino, pelo qual a gente está começando, ele tem uma estrutura relativamente simples assim de trabalho. O Martino está explorando essa oposição
que vocês estão vendo aí. Basicamente, todo o artigo vai se desenrolar, vai se desdobrar, examinando uma conjunção, uma sobreposição, ou uma cisão, ou uma complementaridade, ou uma articulação, eu poderia dizer também, entre debates epistemológicos contemporâneos em geral, no mundo e nas ciências, assim, por um lado, e por outro lado, a epistemologia da comunicação, no Brasil especificamente. Então, o artigo está se propondo a dobrar uma coisa sobre a outra, né? Ou inserir problemas epistemológicos da comunicação no Brasil dentro de um quadro de problemas da epistemologia contemporânea, em geral, né? Então, essa articulação entre as duas coisas, usar uma coisa para falar sobre a outra, tentar enxergar que nexos e aproximações ou distanciamentos ou repercussões se dão aí entre uma epistemologia geral e uma epistemologia local, né? Entendida aqui essa expressão local como referindo, por um lado, a uma área em específico, a área da comunicação, e, por outro lado, a área da comunicação no Brasil, numa restrição geográfica, né? Então, eu poderia dizer que a grande questão de fundo desse artigo do Martino diz respeito a essa articulação entre uma epistemologia geral e uma epistemologia local, como se ele estivesse tentando pensar questões do âmbito de uma epistemologia geral para pensar questões ou dificuldades ou fragilidades do âmbito dessa epistemologia local em específico. É curioso e é interessante no texto que o Martino começa falando justamente sobre um clássico debate ocorrido no começo da década de 60, nesse congresso da Sociedade Alemã de Sociologia, em 1961, onde esses dois filósofos, esses dois importantes filósofos aí, se viram numa disputa, numa contenda aí insolúvel, né? Então, o filósofo austríaco Karl Popper, que é um dos principais filósofos da ciência do século passado, até hoje, né? O Popper, então, faleceu velhinho, com cerca de 90 anos, tem as datas de nascimento e morte dos dois ali. O Popper chegou a escrever em vida um livro sobre a televisão, que é um livro, se eu não me engano, o título é Televisão, um perigo para a democracia, né? Então, o Popper é um filósofo liberal, austríaco, identificado com o chamado só um pouquinho. Aqui a gente tem algumas características do trabalho do Popper, com o chamado racionalismo lógico, depois a gente pode ver isso, tá? Mas assim, então, o Popper é um expoente de uma vertente do pensamento epistemológico que acredita muito numa ideia radicalizada, assim, de neutralidade científica. No pensamento do Popper, há uma ideia uma crença muito marcada na objetividade como fundamento da prática científica. E no racionalismo, que ele chama de racionalismo crítico, né? E o Popper acredita também que seria possível buscar uma autonomia do debate epistemológico, diz o Popper, né? Ou que o debate epistemológico precisa pautar-se por uma depuração de qualquer outra interferência extracientífica, quase como se houvesse, idealmente, uma busca, sim, por uma racionalidade não contaminada. É como se fosse mais ou menos o seguinte: o sociólogo, embora esteja ele próprio posicionado na sociedade, deve buscar um conhecimento que não se posicione, né? Ou um conhecimento que não seja influenciado por determinações de qualquer ordem, seja moral, seja política.
Então tem uma crença num tipo de racionalidade aqui, que ele defende, que é diferente da racionalidade do Adorno, por exemplo. O Adorno é um autor ao qual a gente vai voltar logo mais à frente, quando a gente for tratar da teoria crítica. Tá? Mas, enfim, a pergunta que se colocava era, nessa época aí, existe um conhecimento autônomo sobre as ciências? Existe um conhecimento que não se contamine por questões de outra ordem social? Né? Então, o Popper defendia a necessidade e a possibilidade de realização de um debate que fosse eminentemente epistemológico. Né? Um debate, esse é um termo que aparece no texto do Martino, marcado por uma ideia de engajamento ontológico. Tá? E ele defende que o cientista nunca deveria fugir desse propósito. Essa é uma posição, é a posição do Popper. Né? Aqui estão os dois juntos, por ocasião desse evento. Né? Aqui a gente tem algumas outras características assim do pensamento do Popper, bem rápido. Tá? Se nós tivéssemos uma cadeira de epistemologia da comunicação, certamente nós precisaríamos aí enveredar pelo trabalho do Popper e reservar para ele aí algumas aulas. Eu tenho aqui alguns textos conhecidos do Popper. Esse aqui é um dos livros dele, A Lógica das Ciências Sociais. Aqui tem um compêndio de outros textos do Popper também, nessa coleção Os Pensadores. Né? Só para referir, assim, pessoal, que o Popper, então, ele é responsável por um tipo de entendimento da ciência que se batiza, que foi batizado, sim, de racionalismo crítico. Né? E ele tem um livro muito conhecido também chamado Conjecturas e Refutações, onde ele fala que quanto mais o conhecimento científico for passível de refutação, e quanto mais o conhecimento científico se expor à refutação, mais científico ele é. Então, quanto mais uma assertiva científica pode ser refutada pela realidade, pode ser confrontada, e mesmo assim submetida a esses processos sucessivos de confrontação ininterrupta, ela sobreviver, mais essa afirmativa é científica. Que a ciência precisaria estar se opondo a essa confrontação, a essa defrontação aí com a realidade. E quanto mais se passasse por esse teste, né, mais científica e mais precisa ela se tornaria. Né? Por exemplo, o Popper faz uma crítica ao Freud, por exemplo, porque ele diz que a psicanálise não é... Eu não posso confrontar a psicanálise com fatos comprováveis, que possam ser comprováveis. E se eu não posso comprovar, eu não tenho como garantir a cientificidade das interpretações psicanalíticas. Né? Então, o Popper entende também que o cientista ele formula conjecturas. Ele faz uma crítica, assim, à ideia da indução na ciência. Né? Então, o cientista não é aquele que coleta observações e aí formula teorias positivamente. Não, Popper diz assim, o cientista primeiro elabora conjecturas e depois ele vai expor ou testar essas suas conjecturas contra a realidade. Se a realidade não refutar essas conjecturas, é porque elas são científicas. Então, esse processo, ele dá o nome de falsificabilidade. Né? Então, tem uma ideia dentro dessa epistemologia do Popper aí, que o raciocínio científico funciona um pouco às negativas. Eu elaboro uma teoria, testo essa teoria, se ela for refutada, eu tenho que reformular a teoria. Se ela for confirmada, eu tenho que relaborar essa teoria, dando-lhe maior precisão e submeter essa nova teoria, tornada mais precisa, a novos testes.
na expectativa de que eles sejam refutados, de que a minha teoria seja refutada. Porque é aí que eu vou me obrigando a reformular o meu pensamento científico. Então, essa posição do Popper é uma vertente, é uma modalidade de reflexão epistemológica. Tá? E é essa posição dele, positivista, ou racionalista, eu acho que é mais preciso chamá-lo de racionalista, que está se opondo, então, a outra perspectiva, que é a perspectiva dialética ou materialista do Adorno, que é um autor vinculado, então, à teoria crítica, um dos pais fundadores aí, mais representativos, assim, dos autores mais próprios e representativos da teoria crítica. A gente vai ver que na teoria crítica tem um tipo particular de historicismo. A gente vai ver que a teoria crítica, a epistemologia própria da teoria crítica, se confunde também com uma ideia de uma racionalidade libertária que tem um sentido político, né? Então, a gente passa a ter posições muito distintas entre esses dois autores, né? E o Martino vai dizer no teu texto que esse debate da epistemologia contemporânea poderia servir, da metade do século passado, poderia servir como um quadro para a gente pensar outras variações dentro da epistemologia. E a partir daí, aí dentro ainda, num outro nível, numa outra camada, problemas atinentes à epistemologia da comunicação no Brasil, né? Bom, vocês vão receber essa lâmina, vocês podem depois confrontar essa lâmina, esses esquemas com a leitura do texto, né? Vocês verão, assim, o meu movimento de leitura, acompanhando o texto, né? E vocês vão ver o destaque que é dado para essa ideia do engajamento ontológico. Essa expressão que o Martino recupera, ela é uma expressão atribuída justamente à perspectiva popperiana e faz referência, pessoal, essa ideia a um compromisso do cientista, sim, com a verdade factual, né? Então, dentro daquela perspectiva do Popper, há uma crença, sim, uma busca, um processo de... A validação do conhecimento científico está muito conectada com essa ideia, assim, de um tipo de pacto com o real, pacto com a possibilidade de conhecer o real. O real ele pode ser conhecido cientificamente, de fato, né? E é isso que deveria, na visão do Popper, mover o pesquisador, assim, né? De que a crença de que o pesquisador, mobilizando procedimentos objetivos, um tipo de esclarecimento racional, produzindo testes, argumentando perante seus pares, submetendo o seu trabalho a processos de publicização, a processos de escrutínio coletivo, de que daí adviria a cientificidade. E de que essa cientificidade estaria nos remetendo assim, para uma aderência à realidade, né? Então, assim, e ele sustenta, o Popper, que esse debate epistemológico não poderia abrir mão nunca desses pressupostos. É possível acreditar na ciência. É possível existir ciência. A ciência existe, produz, é válida, deve ser, ensina, deve ser defendida, né? Então, assim, essa é a posição de fundo da posição popperiana. E essa perspectiva, ela já vai se colocar assim, já fica colocada desde já, para que possamos, logo em seguida, no próprio texto, pensar sobre características da nossa área.
E o Martino chega a dizer que, para alguns autores da nossa área, não há uma crença assim tão forte nessa capacidade ou nessa força assim, da pesquisa científica. O texto do autor, então, estaria dividido basicamente nesses dois grandes momentos aí. Então, um primeiro momento dedicado a mapear tendências, questões e correntes dentro da epistemologia, e um outro momento tentando caracterizar dentro dela o que seria uma epistemologia da comunicação. Ele relaciona aqui algumas vertentes do pensamento epistemológico, tá? Mais uma vez, a gente não teria agora como entrar nisso. Ele cita alguns nomes, o Foucault, o Piaget, o Bachelard e o Popper, então, como representantes de algumas vertentes, né? É curioso que ele fala, assim, que ele tira isso de um livro do Wilton Japiaçu, que está citado ali. Eu até tenho um livro aqui, não encontrei, mas eu tenho esse livro. Já li o livro também. E ele destaca essas 4 vertentes do pensamento epistemológico, mas ele diz que o Wilton Japiaçu não explicou por que escolheu essas 4 vertentes para tratar do seu livro. E o Martino diz que a impressão que ele ficou foi que o Japiaçu escolheu essas vertentes da epistemologia porque os autores são mais notórios, são mais conhecidos. E que se o critério foi esse, da notoriedade dos autores, esse critério não é um critério ele próprio científico. Então, ele começa a dizer que talvez, nesse livro do Japiaçu, sobre epistemologia, o critério utilizado pelo Japiaçu para definir as correntes epistemológicas não foi ele próprio, motivado exclusivamente por uma racionalidade científica, mas que ele sofreu a ingerência da notoriedade dos autores responsáveis por cada uma dessas vertentes, né? Então, ele está discutindo nesse momento aqui, pessoal, vários mapas possíveis, né, para a gente recobrir esse território. O campo da epistemologia pode ser recortado de várias formas. O Wilton Japiaçu recortou assim, como vocês estão vendo aí. Então, a gente poderia falar em ciências naturais versus ciências humanas, versus ciências biológicas. Seria outro modo de fazer o mapa das epistemologias, das vertentes, do campo das epistemologias. Ou então, separar saberes do tipo dialético, empírico, estruturalismo, nomotético, que quer dizer um tipo de conhecimento que busca localizar leis gerais e regularidades gerais, né? Então, eu teria também muitos modos de cercar esse campo, de cartografar esse campo, de visualizar de cima o campo do pensamento epistemológico, tá? E um ponto interessante que ele comenta, que está destacado aqui em vermelho, é essa ideia de que a epistemologia não é um campo onde possamos nos posicionar de forma neutra. Eu não tenho como fazer mapas da epistemologia sem que eu esteja dentro desse mapa. Não há exterioridade. O modo como eu mapeio, ou seja, o meu mapeamento, o mapeamento que eu faço, ele é um pouco resultado da posição que eu tenho dentro do território epistemológico. Então, tem uma dificuldade aí, tem um paradoxo já colocado no que diz respeito a essa abrangência da epistemologia, né, do campo, e a dificuldade que é de observarmos de fora a epistemologia, né? Esses 2 textos, como eu falei, eles me ajudaram muito, sim, porque eles são textos muito rigorosos do ponto de vista argumentativo e conceitual. Pessoalmente, eu gosto muito de escritos assim, né, que tenham muita clareza e que denotem muito empenho na construção de diferenças, de conceitos que dão precisão terminológica, né? E que argumentem com uma certa limpidez. Assim. Eu sei que são textos densos do ponto de vista argumentativo, né? Eles nos exigem muita atenção
para que a gente possa acompanhar essa argumentação dos autores, né? As consequências lógicas que eles vão tirando, sim, das afirmativas, das percepções, das leituras que eles fazem dos materiais com os quais estão ali trabalhando, né? Mas eu gosto dos dois textos, do Braga e do Martino, especialmente desse do Martino, ainda mais desse do Martino, por um tipo de rigor conceitual, por uma preocupação conceitual, sim. E essa preocupação conceitual se manifesta nesse momento do artigo, onde ele faz uma distinções em torno do campo da epistemologia, né? Então, montando esses estratos de discussão aí. Né? Então, no sentido de diferenciar essas coisas todas, e no sentido de que fazer com essas diferenciações todas nos permitam reconhecer melhor, logo à frente, problemas ou fragilidades do debate epistemológico no Brasil, no campo da comunicação, no começo dos anos 2000. Né? Então, primeiro, ele vai dizer que o debate epistemológico, estrito sensu, não é o debate da filosofia da ciência. Assim como não é o debate do que ele define aqui como sendo o campo da gnosiologia. Tá? E essas coisas, gnosiologia, filosofia da ciência, epistemologia, que se diferenciam entre si, também não podem se confundir com discussões sobre história da ciência, sociologia da ciência ou psicologia da ciência. Tá? Só para tentar diferenciar cada uma dessas coisas. Assim. Primeiro, a gnosiologia, o plano lá mais abstrato, seria a discussão filosófica sobre o conhecimento, em geral, qualquer tipo de conhecimento, dentre eles, o conhecimento científico. Né? Então, eu poderia dizer que a religião é um tipo de conhecimento, tem conhecimento religioso, que a literatura promove um tipo de conhecimento, que a política promove um tipo de conhecimento, que o senso comum promove um tipo de conhecimento. Há um livro muito interessante também, chamado Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, do Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, que já teve várias vezes na URGS, onde o Boaventura fala sobre a relação da epistemologia com o senso comum. Existem conhecimentos válidos, operativos, que nos permitem, facilitam a nossa vida no mundo, que nos permitem viver no mundo, que são conhecimentos de senso comum. E a epistemologia, em alguma medida, teria a função de romper com esses conhecimentos do senso comum. Né? E numa outra etapa, recuperar esses conhecimentos do senso comum. Como se fosse assim, uma dupla ruptura. A epistemologia romperia com o senso comum e depois romperia com o rompimento anterior que fez em relação ao senso comum. Né? Então, assim, o âmbito da gnosiologia seria esse setor do pensamento filosófico que examinaria as distintas formas de saber, os distintos modos de conhecimento, a própria filosofia. Né? Esse é um plano. Um outro plano seria o da filosofia da ciência. Vale dizer aqui, pessoal, que a filosofia da ciência às vezes se confunde com a epistemologia. Né? Muitas vezes a epistemologia é definida como sendo filosofia da ciência. Mas há que reconhecer uma mudança de ênfase entre uma e outra. A filosofia da ciência não é necessariamente ela própria científica. Ela é mais especulativa, ela não depende de processos concretos, de aplicação de métodos, por exemplo, de processos científicos no sentido aplicado do termo científico. Então, a filosofia da ciência, ela é a reflexão filosófica sobre as ciências em geral, mas não necessariamente a reflexão levada a cabo pelo próprio cientista. Então, o cara que faz filosofia da ciência pode não ser ele próprio um cientista. Ele pode ser um filósofo estrito sensu. Né? Então, isso coloca ele num lugar de fala diferenciado do lugar do cientista. Tá?
E a epistemologia é como se fosse a filosofia da ciência feita pelo próprio cientista, né? Então, estabelecer essas distinções, como o Martino faz no trabalho dele, é muito interessante, é muito rico para a gente reconhecer também o combo todo, os nossos processos, tudo o que envolve isso que a gente está fazendo, né? E agora eu me refiro também aos níveis seguintes ali. Por exemplo, estudar a psicologia da ciência não é necessariamente estudar a epistemologia. Se eu for se estudar psicologia das ciências, eu abriria debates, por exemplo, sobre a intuição, sobre a lógica da descoberta, que flashes eu tenho num processo de descoberta científica. O que são esses insights que muitas vezes movem um pesquisador, que na semiótica peirciana, por exemplo, lá, vai ser chamar de momento abdutivo, por exemplo, né? Então, que personalidade tem, que disposição psíquica precisa ter o pesquisador, né? Então, seria um campo, um modo, um conjunto de questões atinentes, sim, à melhor compreensão do que seja a ciência, mas que não são elas próprias questões que fazem relativas ao debate epistemológico em si, né? A própria história da ciência, contar a história da ciência, não é fazer o debate epistemológico ele próprio, né? E a mesma coisa diz respeito à discussão sobre sociologia da ciência. A sociologia da ciência não está preocupada em fazer o debate sobre a natureza do pensamento científico ele próprio. A sociologia da ciência vai explicar como se dão disputas de grupos políticos em torno da ciência. Quais são os grupos no poder, num departamento, numa universidade, no país, as políticas públicas referentes à ciência. Então, reparem vocês que a sociologia da ciência trata da ciência, obviamente, mas coloca a ciência como fruto de uma prática social, de um coletivo de pesquisadores, né? E, no caso, o foco recai sobre as ações dos cientistas nesse coletivo, como se organizam, que hierarquias regem esse trabalho, que tipos de capitais estão sendo disputados ali dentro. Se a gente falar de um autor como Pierre Bourdieu, por exemplo, que é um autor bastante conhecido da sociologia, a gente pode dizer que o Bourdieu faz mais uma sociologia das ciências do que propriamente uma discussão epistemológica. Vale salientar também, pessoal, que essas distinções que a gente está fazendo aqui agora, elas têm fins didáticos. É claro que na nossa prática de cientistas, essas coisas andam todas meio que juntas, assim. As nossas abordagens não são, os nossos trabalhos não são desenvolvidos assim com controles tão rígidos sobre essas fronteiras, sobre esses territórios, como se eles fossem assim perfeitamente demarcáveis nas nossas práticas, né? Na realidade, a nossa movimentação, as nossas experiências concretas de pesquisa, de grupos de pesquisa, estão o tempo todo mobilizando esses saberes todos, né? Estamos o tempo todo fazendo discussões eminentemente epistemológicas, que também são fruto dos nossos caminhos e movimentos de sociologia da ciência, que também denotam as nossas particulares conformações assim, psicológicas, as nossas motivações, né, de ordem psicológica, as nossas buscas, desejos de ordem psicológico e tudo mais, está tudo isso sempre presente, né? Mas para efeitos da gente pensar sobre esses processos, é interessante reconhecer essas distinções, né? Ou esses estratos, vamos dizer assim, né? Então, isso me parece um ponto bem importante desse texto do Martino, digno da gente destacar, né? Um outro momento do trabalho, e ainda para ilustrar essa
aquela estratificação anterior ali que a gente viu, ele dá uma série de problemas, assim, né? Olha só, isso só para a gente retomar aquilo ali que a gente viu anteriormente. Por exemplo, a discussão sobre a linguagem da ciência, né? A discussão dos princípios metodológicos, a classificação e o relacionamento entre disciplinas científicas. Só vou listar esses tópicos todos. A problematização da correspondência das verdades científicas com o mundo, pouco que eu já comentei antes, né? A ideia da evolução do conhecimento. Há um progresso efetivo na ciência? Ela visa que progresso? Para onde? Esse caminho em direção ao qual se progride está definido desde sempre, né? Então, repare como tem uma discussão interessante aí, né? Problemas éticos surgidos na produção do conhecimento científico. Problemas de definição, origem e de natureza do conhecimento humano em geral. Repara como todos esses temas, esses tópicos, aí, esses 7 tópicos do Estado, são atinentes à ciência, mas são tópicos distintos. Então, repara ali, ó, ele diz que os tópicos de 1 a 3 são mais propriamente epistemológicos. Os tópicos de 4 a 6 seriam tópicos da filosofia da ciência. E o tópico 7 é um tópico mais próprio do âmbito gnosiológico, né? Então, numa olhada à primeira vista, sim, ou numa olhada mais rápida, todas essas questões parecem questões de epistemologia. Mas, examinadas mais de perto, ou à luz daquelas estratificações lá, a gente reconhece que umas dessas questões, as 3 primeiras, são mais propriamente epistemológicas do que as outras. Muito embora tudo isso seja, em algum nível, pertinente. Tá? Então, assim, aí termina uma primeira etapa do texto. Onde ele está levantando questões gerais, assim, sobre a epistemologia, ou questões da ordem de uma epistemologia geral. A partir daqui, pessoal, ele passa a elaborar, ou dentro desse cenário, ele passa a elaborar pontos referentes a uma epistemologia da comunicação, reconhecendo o que vocês estão vendo aí, que a nossa disciplina seria uma disciplina sui generis, porque seria quase uma arte, e seria dotada de um baixo caráter científico. Ele está falando sobre a epistemologia da comunicação no Brasil, a área da comunicação, a disciplina da comunicação, tal como está desenhada por nós, estava desenhada por nós naquela época. Não, esse cenário aí não mudou muito. Tá? Então o texto continua muito válido nos seus pontos principais. Assim. E também a ideia de que a nossa ciência seria uma ciência muito aplicada, mais definida pelas técnicas, do que propriamente por uma vocação assim mais de rigor filosófico ou analítico, assim, né? E que nós seríamos talvez mais um campo de estudos do que propriamente uma disciplina científica, naquela definição popperiana, vamos dizer assim, tá? Então, examinado sob a luz daquele racionalismo crítico popperiano, talvez o Popper não reconhecesse naquilo que nós fazemos uma prática científica, tal como ele gostaria ou como ele exigiria. Tá? O Martino aponta que a nossa área seria frágil, primeiro, porque estaríamos aqui com pressupostos dominando pouco os pressupostos assim da abordagem científica, tá? Ou seja, não teríamos assim muita maturidade para lidar com aquelas distinções que foram apresentadas agora há pouco, né? Então, que teríamos faríamos confusões assim entre essa abordagem
epistemológica e estaríamos aceitando pressupostos um pouco irrefletidos ou incompatíveis com aqueles que seriam exigidos pela abordagem propriamente epistemológica. Tá? Então, por isso que a nossa área seria uma área ainda frágil, assim. Frágil, né? E a partir daí, minha gente, e agora a gente já está na segunda parte do texto, ele vai discutir o que ele apresenta como sendo os 3 principais problemas internos de uma episteme comunicacional, que são esses que estão listados aí. A ausência, a crise da desaparição do objeto, a alegação de que não temos um objeto bem definido, o subjetivismo vigente na área, ainda presente em muitas das pesquisas que fazemos, e uma ideia da imagem da ciência, que tem a ver com um uso da técnica, ou uma certa inserção, intromissão da técnica no lugar. A técnica ocuparia um lugar muito importante assim, no âmbito dos nossos objetos e contaminaria o tipo de pensamento que teríamos sobre o conhecimento científico, né? Então, o primeiro ponto é esse, o desaparecimento do objeto. Ele vai discutir várias coisas aqui, eu vou recuperar um pouco. Depois o subjetivismo, também vou recuperar um pouco, e depois a imagem da ciência. Tá? Então, esses são os 3 pontos assim, mais focados e mais críticos de uma episteme da comunicação, mais focados no texto e críticos de uma... permitiriam, né, a crítica de uma ciência da comunicação. Então, ele comenta assim, que fazendo-se um apanhado sobre os textos de epistemologia da comunicação disponíveis na área e tal, se pergunta muito isso, sobre as possibilidades de definição de uma pesquisa de comunicação, quais seriam os fundamentos desse nosso saber, qual o estatuto dessa nossa área. Ela é uma ciência? Ela é uma ciência e uma arte? Ela é mais arte do que ciência? Ela é um conhecimento técnico do que arte, do que ciência? Como é que essas coisas todas se compatibilizam? Como pesam? Como se combinam? E como pesam na definição das nossas práticas? Né? Então, qual é o estatuto desse saber? Vamos supor que tem aí um saber. Mas o que há de propriamente científico nesse saber híbrido reconhecido? Que há um certo hibridismo nesse saber. Né? E também a pergunta frequente que se faz quando se propõe a discutir epistemologia da comunicação é a pergunta sobre como nos relacionamos com outras disciplinas. Né? Eu mencionei na nossa primeira aula, que a nossa área começa a se desenhar a partir do campo da sociologia da comunicação. Né? Então, para a nossa natureza, para a natureza da nossa disciplina, isso está sempre entranhado. A gente está sempre tendo que prestar tributo, prestar contas para as disciplinas da onde a gente veio, ou que contribuíram para a nossa gestação, vamos dizer assim. Né? Então, sempre que se pergunta essas coisas, essas 4 questões aí, a gente chega na discussão sobre o desaparecimento do objeto da nossa área. Qual é, afinal de contas, o objeto da comunicação? Né? É como se essa questão do objeto estivesse atravessando aqui todas essas 4 perguntas listadas anteriormente. Ele vai fazer uma série de discussões sobre isso, né? Dizendo que há uma correlação entre sujeito e objeto na pesquisa, que essas coisas não podem, sujeito e objeto da investigação, não podem ser pensados independentemente um do outro. Esse ponto vai recuperar, ele volta mais adiante, quando ele discute lá o subjetivismo, tá? Mas um dado mais importante de tudo isso, assim, que eu resolvi salientar, diz respeito a essa relação entre objetos naturais, objetos empíricos e objetos de estudo. Isso é muito importante para nós. Tá? Que diz assim, ele comenta, né, que é preciso que a gente reconheça assim, uma articulação entre esses 4 níveis. Não são 4 tipos de objeto, mas o objeto da nossa investigação tem que estar pensado assim. Existe uma coisa que é o objeto natural no mundo,
Um filme, por exemplo. Tá? Um filme é um filme que eu posso assistir, gostar ou não, falar a respeito dele. Ele é um objeto do mundo. Né? E assim a gente pode pensar qualquer objeto. Só que aqui no caso a gente não está falando de um objeto natural no sentido, ele é um objeto cultural. Mas natural, aqui o termo natural refere a um objeto, mesmo que cultural, em circulação no mundo. Tá? Um objeto natural não é preciso que seja uma árvore. Né? Mas, tipo, um filme é um objeto da cultura, mas que pode ser entendido como um objeto do mundo. E nesse sentido natural. No momento em que eu escolho estudar esse filme que eu vi e gostei, enquanto objeto natural, no momento que eu resolvo estudar esse filme, eu estou transformando ele, esse mesmo filme, num objeto empírico. Ele deixa de ser meramente um objeto natural, como todos, como dentre tantos no mundo, e ele se torna parte de um processo de uma investigação. Ele é convertido nesse momento em que eu escolho citar esse filme no meu projeto, tá? Ele é convertido num objeto empírico. Tá? E esse objeto empírico vai ser manejado a partir de uma teoria. Eu vou buscar elementos noutras pesquisas anteriores à minha para pensar o meu objeto empírico. Esse processo é um processo de conversão do meu objeto empírico num objeto teórico de uma pesquisa. Né? Então, reparem vocês, ele deixa de ser um objeto natural do mundo, ele passa a ser um objeto natural do mundo dentro de um trabalho de pesquisa, ele se torna um objeto empírico. Esse objeto empírico passa a ser teorizado a respeito, ele passa a ser construído numa pesquisa, ele vira um objeto de pesquisa. E esse objeto de pesquisa teórica, construído teoricamente, tem que se articular com um objeto de estudo de uma área. Né? Então, assim, a área da comunicação precisa dar elementos que me permitam construir um objeto teórico numa pesquisa a partir de um objeto empírico transformado a partir de um objeto natural. Então, tem um processo de camadas sucessivas de elaboração e que vão construindo a pertinência desse objeto natural numa área de estudo. Então, é como se tivesse um processo de conversão de um objeto natural em objeto empírico, em objeto de pesquisa e objeto de uma área de estudo. Né? Então, o que o Martino fala é que há uma confusão na nossa área a respeito desse processo de construção de um objeto empírico num objeto de pesquisa. Né? Porque não é simplesmente a escolha de um determinado objeto natural que prontamente o torna assimilável num objeto de estudo de uma área ou de outra. Né? Então tem um processo aí, tem um trabalho de construção, tem um nível de desentranhamento desse objeto, ou de elaboração desse objeto, num conjunto de conhecimentos, numa visão de mundo, numa perspectivação. Eu tenho que elaborar um olhar que recai sobre esse objeto, e nisso eu estou transformando esse meu objeto, que é um objeto no mundo, um objeto natural no mundo, em um objeto pertinente, válido dentro de uma área de estudo em específico. Né? Então, assim, ele faz lá reflexões sobre isso, vale a pena vocês atentarem para isso aí, tá? E ele faz essa distinção. Processos comunicacionais são os fenômenos tomados como objetos de estudo. Teorias são explicações sobre aspectos dos fenômenos. E epistemologia são reflexões sobre as teorias. Exemplificando, assim, essa sucessão de níveis.
processos comunicacionais são convertidos em objetos de estudo, as teorias vão se deter sobre esse objeto de estudo, vão se voltar sobre ele, e a epistemologia, no final, vai se voltar sobre as teorias, né? Então, a gente está aqui nesse fluxo, né? Ou nesse progressivo, nesse processo de elaboração progressiva dos fenômenos ou dos processos comunicacionais em objetos epistemológicos. É disso que a gente está tratando. Eles se tornam, é como se eles saíssem do mundo e ganhassem, na nossa prática científica, um enquadramento que lhes é específico e que é nosso, a nossa disciplina, por regularidade, por busca que os pesquisadores têm, deveria ser capaz de produzir um modo de olhar para esses objetos. E o nosso modo de olhar para um filme, por exemplo, sendo a comunicação uma disciplina sólida, deveria ser distinto do modo como um sociólogo olha para o mesmo filme. Não enquanto pessoa comum, mas enquanto um cientista. Né? Então, eu, pesquisador de comunicação, e um sociólogo, podemos olhar para o mesmo filme enquanto pessoas do mesmo modo. Mas eu e esse mesmo sociólogo, enquanto pesquisadores de áreas distintas, precisamos ver coisas distintas nesse mesmo filme, que nós, enquanto pessoas, olhamos do mesmo modo. Né? Então, aí é essa dinâmica de estruturação, assim, de definição, de maturação do conhecimento científico, que muitas vezes passa reto, assim, no debate epistemológico instalado na nossa área, nesse período. E ainda hoje isso vale a pena a gente atentar para esse problema. Uma outra discussão que ele faz, assim, é do subjetivismo muito forte, presente em algumas pesquisas, né? E isso decorre um pouco daquela crença de que não temos objeto. Se não temos objeto, não sabemos qual é o nosso objeto, é muito comum que os nossos textos, os nossos relatórios de pesquisa, se tornem autorreferidos, autorreferentes, assim. Incorporem uma retórica, uma poética quase autocelebratória, assim, como o pesquisador, ao invés de se voltar para um objeto, porque afinal esse objeto ele não consegue dar conta, ele é desimportante, ele é ilustrativo, ele é inexistente, os textos se tornam autorreferentes, metalinguísticos, ou com uma remissão à própria subjetividade do pesquisador, né? Quase como se fosse, algumas pesquisas tivessem vocacionadas assim a o que ele chama aqui de um solipsismo, né? A verdade a ser revelada não seria mais essa verdade aferida cientificamente, mas seria a verdade confessional, íntima, de um pesquisador, né? Que dá testemunho, que dá depoimento, que transforma a sua investigação num gesto de intimidade, assim, num gesto de desvelamento de si, por exemplo, através da escrita. Tá? Concretamente, pessoal, o Martino está falando sobre pesquisadores da área, sim, né? Mas independentemente desses nomes, é importante a gente perceber esses problemas como compartilhados no campo, assim, como problemas que têm, de certa forma, uma representatividade sobre aquilo que se faz no campo da comunicação mais amplamente, para além desse ou daquele pesquisador, né? Então, o subjetivismo seria um outro ponto, né? Então, aqui tem mais alguma coisa também que eu apontei sobre isso, a ideia de uma singularização egóica e exibicionista, que meras narrativas não são teses, boas narrativas, por serem boas, isso não garante validade científica, né? Uma tese não se faz com parágrafos bonitos tão somente, né? Isso aí é muito discutível, a gente vai voltar mais adiante a isso, quando a gente passar pelo trabalho do Roland Barthes, por exemplo, ou até mesmo outros autores, assim, né? De todo modo, é importante que ele tenha pontuado essa ideia de que muitas vezes esse subjetivismo incorre, sim, ou pavimenta um caminho de uma autoanulação da ciência na comunicação no Brasil.
Um terceiro ponto é a ideia da imagem na ciência. Tá? Aqui, especificamente, ele está referindo a uma discussão que é feita sobre essa correspondência entre arte e comunicação, antropologia e comunicação, a presença das mídias, os chamados multimeios, aí como instrumento, por exemplo, a documentação em vídeo, na questão do vídeo etnográfico, ou da fotografia etnográfica. Será que por fazer isso nós temos mais cientificidade nas nossas pesquisas, simplesmente porque lançamos mão de recursos tecnológicos que representam ou que reproduzem o real? Né? Então, às vezes, a área no Brasil embarca numa crença desse tipo, de que simplesmente porque produzimos imagem videográfica, documental, fotográfica, porque registramos tecnicamente dados da realidade, por si só estaríamos ganhando cientificidade. E o Martino vai dizer que isso é atribuir um sentido epistemológico para os instrumentos técnicos como se eles se bastassem por si sós. E, na realidade, a construção da cientificidade não tem a ver com esse uso instrumental das tecnologias na pesquisa. Né? É preciso a elaboração de um pensamento que fundamente esse uso, porque a reflexão epistemológica ela não vai estar feita pela máquina ou pela simples adoção de um determinado de conjuntos de técnicas ou de instrumentos assim, que nos estariam garantindo maior verdade ou não aquilo que dizemos, porque simplesmente aquilo está registrado ali tecnicamente. Né? Então, de que isso é muito frequente no campo da comunicação e é um mau sintoma. É ruim do ponto de vista, sim, do conhecimento epistemológico que teríamos instalado na área. Tá? Então, também é um ponto importante do texto do Martino. Eu acho que esses são os 3 pontos que se destacam mais. Certamente vocês vão perceber outros pontos ou vão ter dúvidas assim, mais pontuais. A gente pode voltar a isso quando a gente se encontrar no encontro virtual, a gente fazer o encontro virtual, a gente pode recuperar esses detalhes ou dar maior clareza assim, sobre essa posição do autor e contemplando pontos que agora possam ter passado aqui na minha fala. Então, assim, ao final, o Martino, me parece que ele limpa um pouco esse debate, ele nos dá vários elementos para a gente pensar essa epistemologia aí, né? Ou a passada de uma epistemologia contemporânea para questões atinentes a uma epistemologia da comunicação no Brasil. Indo adiante, tá? Esse é o primeiro texto. Indo adiante, o texto do professor Jorge Luiz Braga. José Luiz Braga. Esse texto também é um texto muito caro para mim, assim, um texto que li e reli diversas vezes. Fui aluno do professor Braga. O professor Braga também é um autor que vale muito a pena acompanhar o que ele ainda escreve até hoje, né, o que vem produzindo já há mais de 20 anos aí sobre epistemologia da comunicação no país. Ele fez muitos avanços em relação a esse texto, então esse é um texto também publicado no começo dos anos 2000, e vocês leram uma versão do texto que é uma versão publicada 10 anos depois da sua publicação original, naquele livro que eu mostrei ali há pouco, e ele é publicado assim 10 anos depois numa revista chamada Verso e Reverso, uma revista acadêmica que era editada na Unicinos na época. Em 2011, a editora da revista convida o professor Braga para revisitar esse texto, que havia sido então publicado originalmente 10 anos antes, e pede que o Braga atualize essa discussão, simplesmente publique o texto na revista, que era um texto que não tinha ainda uma versão digital. O Braga volta no texto e atualiza o texto. Então, vocês leram essa versão atualizada, que é já de 2011.
E nessa versão atualizada, ele insere, o texto ele é basicamente o mesmo, mas o Braga insere parágrafos no meio de atualizações. E ele chama justamente isso, de atualização. Tá? Também, pessoal, é um texto muito importante num determinado momento da área. Também no meu percurso histórico, um texto bastante relevante, assim. E eu sempre gosto de voltar nele, né? Então ele tem essa particularidade aí de um texto reescrito, algumas posições se mantêm, obviamente, alguns acréscimos foram feitos, né? Ele inicia optando por esse termo constituição do campo da comunicação e fazendo uma opção por esse termo em detrimento do termo construção. Ele alega que o termo constituição refere ao processo histórico de constituição, mas ele refere também à constituição presente, assim, no sentido do essa área está constituída hoje assim, né? O termo constituição alude também à organização interna do campo hoje. Então, o termo constituição teria aí, por ele, foi preferido porque teria esse duplo sentido, deixaria mais claro esse duplo sentido de um processo histórico de constituição e de um desenho interno, de uma formatação interna do campo da comunicação, sobre a qual ele vai tratar. Tá? Vale dizer também que esse é um texto que tem, para mim, um caráter, ele me parece como um texto, quase um texto jurídico, né? O Braga é um advogado de formação e me parece que esse tom assim de texto jurídico tem nesse artigo, né? Quase como se ele tivesse assim estipulando as normas de organização do campo, né? Ou como ele foi se normatizando também, né? Talvez eu pudesse falar na normatização do campo da comunicação. Quase como se ele fosse um texto, sim, ele tem um tom, para mim, que me soa como um tom um pouco legalista, até, né? No sentido que ele está preocupado assim, em estabelecer o que pode, o que não pode, delimitar territórios, assim, ou dinâmicas que, se estiverem como se dão, dadas como a gente lidaria com ela nas nossas pesquisas, né? E ele tem também uma estrutura que me parece também muito interessante. Bom, então tem essa discussão inicial sobre o processo aí de constituição do campo. E ele faz duas distinções de base, assim, que ele não quer discutir. Primeiro, então tem duas suposições, assim, tá? Primeiro, é um campo do conhecimento. Ele não vai discutir se é a arte ou não, se o que tem de arte ou não. É um campo de conhecimento científico. Tem aí uma cientificidade. Tá? Então, ele já exclui, fazendo isso, uma série de questões. Né? E, junto disso, ele diz, não me interessa explicar esse campo pela sua suposta interdisciplinaridade. Então, eu não quero entrar na discussão da interdisciplinaridade. Quero avançar. Então, para ele avançar, ele já dá esse corte. É um campo de conhecimento, não vou discutir se é arte ou não, ou outra coisa, é um campo de conhecimento. E é um campo de conhecimento que eu quero explicar sem me deter na discussão da interdisciplinaridade. Quero perder tempo nisso. Eu quero examinar o que é esse campo. Né? Ele fala que existem 3 tipos de interdisciplinaridade. E por isso que ele afasta esse problema. Ele não quer discutir isso, porque seria um desvio na rota, vamos dizer assim, que ele quer adotar. Né? Então, por exemplo, se diz... Primeiro, porque ele acha ocioso discutir interdisciplinaridade, porque ele acredita que todas as ciências são interdisciplinares. E que definir a comunicação como sendo ela uma ciência interdisciplinar não seria definir nada. Porque todas as ciências hoje em dia, volto a dizer o texto de 2001, todas as ciências são interdisciplinares.
caso a gente quisesse falar mais seriamente sobre essa ideia de interdisciplinares, a gente teria que examinar concretamente quais são as disciplinas que tornam a comunicação interdisciplinar. Como se dá esse nexo? Como ele ocorre? Em que pesquisas específicas? Como esse nexo se dá em pesquisas específicas? O que compõe essa interdisciplinaridade? Né? Que composição específica é, nessa interdisciplinaridade, o lugar da comunicação? Né? Ou então, a ideia de interdisciplinaridade remete simplesmente a um vácuo, a um lugar vazio por onde diversas disciplinas cruzam, passam por ali e não deixam marca nenhuma, não se sedimentam, não se solidificam, né, de modo, sim, mais construtivo. Então, esse é o movimento inicial do artigo, é interessante a gente reparar como ele faz esse movimento. Isso está no texto de 2000, indo no texto de 2011, ele atualiza isso aí, chamando atenção para a ideia justamente do trabalho da interface. É uma discussão que ele agregou ao longo da primeira década do século passado, e de 2011 para cá, o Braga se tornou, o pensamento dele foi incorporando mais e mais uma discussão sobre o trabalho da interface. Ele tem textos sobre isso. De que um bom modo, dizendo nesses outros textos, não nesse, mas dizendo que um bom modo de entender o funcionamento da comunicação é justamente pensar como as pesquisas produzem, cada uma singularmente, trabalhos de interface com outras disciplinas. E isso aqui fica também como uma provocação para vocês, né? De que vocês possam, nas suas teses e dissertações individuais, estar pensando sobre o que é, nos seus casos aí, o trabalho da interface. Tá? Pois bem, para fazer a discussão epistemológica sobre a comunicação, é fundamental entender qual é o objeto da nossa área. Né? E aqui também o Braga faz dois cortes na largada. Ele rejeita uma ideia de que diz que tudo é comunicação, que o objeto da comunicação está em tudo, que tudo pode ser objeto da comunicação. Então, o Braga recusa essa perspectiva na largada. Então, ele recusa essa definição holista e ele recusa também um movimento simétrico, radicalmente oposto a esse anterior, que divide, é como se que entende o campo da comunicação fosse uma pizza dividida em fatias, e cada fatia seria o lugar de uma disciplina nesse caldo interdisciplinar aí que nos formaria. E aí ele vai dizer que o oposto ao holismo, a definição holista, é a definição hipersetorializante. Por exemplo, os sociólogos da comunicação acham que comunicação é só o que eles fazem. O sujeito da economia política da comunicação acha que comunicação é só o que ele faz. O antropólogo da comunicação acha que comunicação é só o que ele faz. E assim, cada fatia da pizza advoga em benefício próprio a verdade ou a posse do objeto comunicacional. Se acha detentor da melhor definição, da melhor prática sobre o objeto comunicacional. Então, de saída, o Braga recorta essas duas definições aí. Nenhuma me ajuda. Nem a definição do objeto de modo hipersetorializado, nem a definição do objeto de modo holístico. Não quero nenhuma dessas duas. E ele, no meio termo, se centra entre duas ideias. A ideia de que o objeto da comunicação é a mídia ou a interação social. Então, ele está trabalhando nesse eixo, mídia e interação social. E ele opta pela ideia da interação social como sendo o objeto teórico da área. Tá? Então, mídia e interação social aqui não são fenômenos do mundo, são já
conceitos teóricos, são perspectivas, são entradas teóricas na discussão. Tá? Então, aqui, interação social e mídia não são objetos no mundo, mas são angulações, né? Que eu tenho que definir. Então, eu tenho que definir na minha pesquisa o que é mídia ou o que é interação social. O Braga acha, e ele opta nesse texto, pela ideia de que o objeto teórico da comunicação precisa ser construído a partir da ideia da interação social. Tá? E ele, a partir daí, pessoal, passa a discutir esse objeto suposto de interação social a partir de 4 problemas. Eu preciso defender esse objeto, a interação social, reconhecendo que eu tenho que enfrentar 4 problemas. Primeiro, que há um determinismo midiático na área, ou seja, por mais que eu opte pela interação social como meu objeto teórico, as mídias são importantes. Muito das interações sociais que temos hoje na sociedade se dão através da mídia. Então, há um determinismo midiático aí. Então, aceitar a interação social não é recusar a mídia, mas é reconhecer que as mídias formam um tipo muito pujante nessa sociedade contemporânea, né, de interação social. Ou muitas das interações sociais se dão através da mídia. Outra coisa, para mim sustentar a ideia da interação social como objeto de estudo, eu tenho que pensar no compartilhamento prático da minha área com outras áreas. Como compartilhar conhecimentos em torno da interação social. Porque a sociologia também pode estudar a interação social. A psicologia também pode estudar, por vieses outros, a interação social. Então, como que eu faço compatibilizar o meu modo comunicacional de ver a interação social com outros modos sociológicos ou psicológicos de entender esse objeto, né? Que diferenças, que compartilhamento aí eu consigo vislumbrar quando justapostas essas perspectivas. Um segundo problema diz respeito à constituição interna do nosso campo. Um quarto problema, a relação entre comunicação e cultura. Porque muitas vezes o termo interação social pode se confundir com a cultura e se perder também na cultura. Ele acrescenta nesse tópico algumas atualizações, assim, né? Nesse momento do texto original, o Braga não estava discutindo tanto o conceito de mediatização. Então, esse conceito de mediatização se torna um conceito mais explorado a partir daí, né? Então, ele acaba tratando um pouco disso, a mediatização como um processo social, de ampliação ou de fazer funcionar a conversação na sociedade. Esse conceito de conversação também é um conceito que é discutido ali no texto e que serve assim como uma catapulta para o próprio conceito de interação social. Então, ele entende também a mediatização como ação de mídias, então ele está explorando um pouco esse conceito. É inevitável que o determinante midiático precise ser trabalhado, afinal, é o surgimento das mídias que torna mais evidente a ocorrência de interações sociais na sociedade, né? Então, a emergência das mídias torna exponencial esses processos de interação social. Muitos desses processos, então, se dão através das mídias. As mídias interferem em outros processos de interação social. Por exemplo, o processo de ensino-aprendizagem é um processo de interação social. E cada vez esse processo de interação social está permeado, ou ele é penetrado aí por processos midiáticos num sentido estrito, né? Então, às vezes fica difícil desentranhar o midiático das interações sociais, né? Então, ele está trabalhando nesse eixo, mídia e interação social, dando uma preferência para a interação social, mas pensando a respeito desse determinismo midiático, né? Então, ele avança uma atualização para essa discussão sobre mediatização. Ele fala a mediatização é um processo interacional de referência. Então, dentro das interações sociais, há um processo de referência, que é o processo midiático.
né? Também é algo do avanço recente da pesquisa. Sobre o compartilhamento prático, né? Então, ele está falando isso, que aqui no caso é preciso que o pesquisador se preocupe em decidir melhor e dar clareza para essa decisão sobre o que ele pode estudar melhor na sua área. Quais são os temas mais relevantes na sua área, tendo em vista que o comprometimento dessa área é de desvelar interações sociais. Então, dentro dessa perspectiva, que objetos do mundo me fazem ver boas interações sociais ou novas interações sociais? E interações sociais que possam jogar luz para outras áreas, para interações sociais tal como entendidas e praticadas em outras áreas, né? Então, é como se nós estivéssemos buscando, nós, pesquisadores da comunicação, interações sociais boas, qualitativamente relevantes, instigantes do ponto de vista da pesquisa, e que estivéssemos tentando ir além delas, de fazer discussões que possam transcender o nosso caso em específico e servir para outras pesquisas na nossa mesma área ou fora da nossa área também se beneficiem. Então, aí tem uma coisa do compartilhamento prático dos nossos estudos, né? E assumido, claro, que o nosso ângulo prioritário seria esse ângulo comunicacional. Essa é um desenho das divisões da área da comunicação no final dos anos 90 e praticado até ali. Até 2011, quando o texto foi reescrito, isso ainda tinha validade, sim, né? Então, a gente tem aqui um mapa dos estudos de comunicação, diferentes clivagens também que vão sendo agrupadas aqui. Então, a grande diversidade, e por isso que eu falo também que o texto tem um caráter meio jurídico, como eu disse, que ele está preocupado em estabelecer esses escaninhos aí, né? Mas também, pessoal, ao mesmo tempo, salientando que apesar desses escaninhos, isso não quer dizer fragmentar o campo, mas quer dizer reconhecer a diversidade do campo, né? Então, que não se trata de pensar em territórios estanques, mas pensar em uma diversidade interrelacionada, diversidades de abordagens em interrelação, né? No sentido, a dificuldade para os pesquisadores da área é como compatibilizar diversidade e unidade em se tratando da produção de uma disciplina, né? Então, essa nossa disciplina, ela precisa ter uma unidade construída em torno de um objeto teórico, que vai ser o objeto da área de estudo, mas essa definição não pode proibir ou regular os objetos empíricos a serem aí aceitos, né? Então, eu não posso excluir uma pesquisa simplesmente porque ela trata de determinado objeto. Porque esse objeto pode ser construído dentro de uma perspectiva própria desse campo que a gente está tentando desenvolver, né? E aqui é uma discussão também que ele remete ao Martim Barbeiro, que diz respeito a essa oposição entre mediações culturais de um lado e mídias de outro. Ações das mídias e as mediações. O clássico livro do Barbeiro, dos meios das mediações, vai fazer uma opção pelas mediações, a gente vai ver que implicações isso tem na pesquisa. O Braga está se debatendo um pouco com isso. Também porque ele quer defender o peixe dele, que é a ideia das interações sociais. E aqui eu caracterizei, trouxe algumas coisas do texto que servem para a gente reconhecer um pouco a caminhada que ele está fazendo nesse ponto do trabalho aqui. E assim, eu destaquei alguns pontos desses dois textos e espero ter trazido aqui alguns elementos para a gente cercar um pouco mais esse debate epistemológico sobre a cientificidade da área, porque é a partir disso que a gente vai ver, então, as teorias. E no próximo vídeo eu pretendo, então, já entrar mais diretamente no problema das teorias em específico. Assim. Então, agradeço por enquanto.